Fala, meus amigos, tá eu aqui de novo, junto com vocês, falando de mais um caso aí da odontologia que nos traz tanta alegria, né, e tanta dificuldade, tantos desafios, vamos falar assim. Hoje eu quero mostrar para vocês um caso bem complexo, onde se misturou tudo, cirurgia, implante, enxerto, com resinas e tudo mais. Eu quero sempre frisar para vocês que quem sabe fazer uma resina bem feita, sai na frente. A resina te ajuda em qualquer etapa da odontologia. Menos na cirurgia, vamos falar assim. A cirurgia é uma coisa à parte, não vai precisar de resina, mas reabilitações, prótese, tudo mais a resina vai te ajudar. E eu vou te mostrar isso aqui agora, beleza? Você que não me conhece, sou o Bernardo Nasso, sou dentista formado pela Universidade Federal de Berlândia há mais de 15 anos. Sou especialista em resina, sou professor de resina, tenho um curso de resina que chama Arte em Resina Composta. São 3 dias de full de resina, de início ao fim, certificação, uso de corantes e assim vai. Então, quero falar para vocês que hoje nós vamos falar um pouco de resina, mas dentro de um caso bem mais complexo, beleza? Então, bora lá. Esse é o caso de hoje, meus amigos. É um caso bem complexo, é um paciente que chegou assim para mim, um cara muito querido hoje, meu amigo, e o que acontecia com ele é que ele perdeu a dimensão vertical. O que é a dimensão vertical? Quando a pessoa perde os dentes posteriores, ela começa a fechar mais aqui na frente. Olhando de perfil, você fecha um pouco mais. Deixa eu voltar para essa câmera aqui que eu vou falar mais direto com vocês. Então é assim, a pessoa vai perdendo os dentes posteriores, essa angulação aqui vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. O que que proporciona isso? Os dentes anteriores vão se abrindo mais, ó, o dente vai fazendo isso, vai abrindo cada vez mais e vai perdendo dimensão. Então quando você olha uma pessoa de lado, você vê que essa distância entre o queixo e a ponta do nariz está aproximada, com certeza ele já perdeu os dentes posteriores. E isso é um agravante muito grande, porque a literatura fala que a cada 1 milímetro perdido posterior, você fecha 3 milímetros na frente. Então vamos pensar que você tem todos os seus dentes. Você perdeu 1 milímetro de desgaste, você é um bruxista, ó, arranja os dentes. E você perdeu 1 milímetro dos dentes posteriores, você vai morder 1 milímetro a mais aqui na frente. Dente não aceita desaforo. Ou vai desgastar os dentes anteriores, se você tiver um bom suporte ósseo, ou você vai jogar esse dente para fora. Não tem outra opção. E isso foi o que aconteceu com ele aqui agora. E deixa eu mostrar um pouco mais de perto a vocês. Acho que tem uma próxima foto. Esse é o caso inicial. Chegou assim para mim. Então, olha lá. Ele mordia. Aqui, ó, gente, tem uma PPAzinha. Aqui é uma prótese acrílica. Tá vendo, ó? Ele tem o canino, central, e aqui já não tem mais o lateral, o canino aqui não tem, é uma prótese. E olha o quanto ele mordia mais profundo com relação a... Ó, a gente vê que está mordendo a mais, esses dentes abriram esse espaço. Outra coisa que a gente percebe também, que o paciente perdeu dimensão vertical, é quando ele fala assim, doutor, esse dente meu, ele não era aberto assim, ele era mais fechado. E aí você já, na hora, tem que acender aquela luzinha. Ele perdeu dentes posteriores ou ele perdeu dimensão vertical. Às vezes, ele tem todos os dentes, mas por ser bruxiço ou por algum desgaste, abrasão, erosão, o dente foi perdendo aquele volume posterior e ele foi abrindo os dentes anteriores. Já quero dar um adendo aqui, gente. Não adianta você querer restaurar dentes posteriores, só dentes posteriores. Um caso onde o paciente já perdeu dimensão vertical ao ponto de abrir dentes anteriores, você tem que fazer uma reabilitação total. Provavelmente você vai mexer em todos os dentes de uma arcada e alguns dentes de outra arcada, tá bom? Então, não queira se aventurar fazendo um dente só. Ah, não, eu vou arrumar seu dente, ele vai parar, ele vai quebrar. Sempre vai quebrar, porque isso é só a consequência. A causa está lá atrás, que é a perda da dimensão, tá bom? Então, olha só o aspecto quando ele chegou para mim, como era. Foi um caso bem complexo, gente. Porque quando a gente fez a tomografia para fazer os implantes e tudo mais, ele tinha um canino, ele tinha um 23 impactado, bem alto. Então, tem todo esse caso documentado, cirurgias, enxertos e assim por diante, só que vai ficar uma aula muito longa, então nós vamos nos acalmar aqui e vamos focar no que eu quero mostrar para vocês. E assim foi. Fiz a cirurgia dele, fiz enxerto, esperamos o tempo necessário, colocamos implantes, ainda assim com pouco osso, tanto que os implantes, não, minhas próteses 99,9 são cimentadas, porque quando a gente tem uma destreza maior na mão para fazer implante, você deixar seus implantes alinhados, a prótese cimentada, gente, vai te dar um resultado estético muito maior. Por que que eu estou falando isso? Olha só, nós estamos, hein? A gente começou falando de resina, estamos falando de implante lá na frente.
A prótese cimentada sobre o implante, ela é uma prótese que não tem buraco de parafuso. Você olha na boca e você não consegue ver o que é implante e o que é dente. Então, é uma prótese com características estéticas muito melhores, muito superior a uma prótese parafusada. Qual é o problema dela? O problema dela é a reversibilidade. Se afrouxar um parafuso que está abaixo da sua prótese, provavelmente você vai perder essa prótese, vai ter que cortar ela na broca e fazer uma nova prótese. Né? Mas eu pago o preço, porque eu tenho muito pouco caso disso. Nunca aconteceu. Então, a gente sempre trabalha com prótese cimentada. E o resultado estético é muito melhor. Tá bom? Então, no caso dele, eu fiz toda aquela cirurgia, tirei o canino que estava incluso, 23, fiz enxertos, depois instalei os implantes. Antes disso, gente, a gente tem que fazer isso aqui, ó. É o famoso jig. Aqui ele já estava com os implantes instalados, tá vendo? Que eu falando para vocês, perdeu um pouco de osso, então o implante não está bem alinhado, mas ainda assim está bem alinhado com relação à mordida dele, ao aspecto ósseo que tinha. E aí a gente fez o jig, para quê? Esse jig é para a gente fazer, levantar o tanto que a gente precisa. Falar, eu preciso dessa altura aqui, para o seu laboratório entender o que você está querendo. Então, quando você faz o jig, que é esse dispositivo de dimensão vertical, você mostra para ele que você quer esses dentes desse tamanho. Aí ele vai fazer o enceramento para você, com todos os provisórios dessa altura. E quando o paciente morder, ele vai morder nessa altura que você já mediu. Geralmente, na maioria dos casos, coincide essa altura do canto do olho, a comissura labial, a base do nariz com a base do mento. Beleza? Então você tem um dispositivo que chama compasso de Willis. Gente, é um dispositivo tão baratinho e ninguém pode não ter uma coisa dessa. Quando você faz reabilitação, prótese total, aí quando a gente fala de reabilitação, o paciente pensa assim, o nosso aluno ou o nosso colega pensa que reabilitação é só casos grandes, em cerâmica. Não. Uma prótese total é uma reabilitação. Se você faz reabilitação, você precisa de ter o GIG, tá bom? O GIG é um aparelhinho aqui, um ferrinho, que você tem uma haste, duas hastes, na verdade, que encaixam uma na outra. Então você vai aferir essa distância, canto de olho com a missura labial, e você vai conferir se está batendo aqui entre, deixa eu ficar de perfil aqui, ó, base do nariz e mento, beleza? Então, assim que você mede, você vai construir o seu jig. Então, eu construí meu jig usando meu compasso de Willis, sabendo o quanto eu preciso. Em alguns casos, é preciso você aumentar até um pouco mais. Você fala, doutor, e o paciente acostuma com isso? Sim, ele acostuma. Tem uma fase de adaptação, mas ele acostuma. É lógico que tem um limite, né? O paciente tem que ter um selamento labial passivo. O que é um selamento labial passivo, gente? É quando o paciente fecha a boca sem fazer força. Não é que ele fica assim, tá bom? A odontologia é assim, né? Cheio de caras e bocas. Então, eu fiz o GIG para a gente reabilitar esse caso e tá aí o GIG feito, mandei para o laboratório, nesse caso, nessa época eu não fazia escaneamento. E vamos falar outra coisa, gente, eu preciso ter um scanner de última geração para ser um bom dentista? Não. Se você molda bem, se você sabe registrar bem, você não precisa ter um scanner, combinado? Então, nessa época eu moldei, tudo manual, com silicona, mandei para o laboratório, fiz o GIG e assim por diante. O laboratório entendeu tudo que eu quis dizer para ele e mandou os provisórios. Quando eu coloco o provisório na boca do paciente, olha só o que aconteceu. Quando ele mordeu grande, né? Nossa, que trem esquisito, doutor, tá muito alto, não sei se vai acostumar com isso não. Mas quando a gente tem certeza do que está fazendo e a gente faz com propriedade, quando a gente sabe que a gente não aumentou mais do que deveria, a gente tem certeza que isso vai gerar um conforto estranho para o nosso paciente. Agora, no primeiro momento, nas primeiras horas, ele vai estranhar mesmo, com certeza. Ele vai falar, estranhei. Mas quando ele dormir e acordar, ele fala, nossa, eu dormi tão mais cansado, parece que eu tinha um cansaço na região do pescoço e agora não tenho mais. Porque você voltou todos os músculos dele para onde deveria estar, numa posição de repouso, não está esticado demais. Né? E aí, gente, olha só para você ver como a resina vai te ajudar. E aí meus dentes não ficou abertos? Eles não ficaram abertos aqui na frente, porque ele mordeu o posterior? E aí eu vou ter que reconstruir aonde? Vou reconstruir na resina. Então, mesmo sendo uma resina aqui básica, eu tenho uma noção de quê? De anatomia, eu tenho uma noção de formato melhor. Então, eu vou conseguir dar para esse paciente agora, uma resina provisória, algo que vai ficar bem satisfatório.
E ele vai sair do consultório já feliz na vida comigo. Vou mostrar a outra etapa. Olha só. Resinas. Ó. Então, um mocapzinho. Esse mocap foi feito, é um mocap direto, que a gente chama na boca. A gente fala bastante no curso de mocap direto. É uma forma de venda muito grande. Gente, quando a gente fala de venda, não é fake você falar que você tem que vender para o seu paciente. A gente só trabalha quando você vende, ok? Porque se eu chegar no seu consultório como paciente, você vai me explicar uma série de coisas e eu falar, ah, tá bom, eu não gostei. Você não conseguiu vender para mim, você não vai fazer nada, por mais que você é um excelente dentista. Então aí o que eu fiz? Posterior está com provisórios vindo do laboratório e os anteriores eu fiz resina. Resina normal, resina básica, resina carisma, só para a gente manter o formato e ver qual é o desenho desse sorriso para ele, ok? Levantei. E aqui os inferiores também ficaram abertos. E aí é onde entra nossas resinas. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma reabilitação, geralmente é um tratamento de alto valor agregado. É um tratamento que parte aí de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60, 70, depende de cada caso, que envolve implante, enxertos e coroa de porcelana em vários elementos, assim por diante. Às vezes o paciente não tem a condição de fazer boca toda em cerâmica. O que você faz? Você vai falar para ele o seguinte, vamos fazer uma arcada superior, por exemplo, foi o caso de implante e tudo mais, vamos fazer na cerâmica. E os inferiores eu vou restabelecer, eu vou reanatomizar, vou redesenhar seus dentes na resina composta. E aí você bate no peito e fala, pode deixar comigo que vai ficar lindo tão quanto sua cerâmica, ok? Nesse caso aí, o que eu estou fazendo? Eu estou reconstruindo os inferiores dele. Fiz a minha concha palatina em resina translúcida, numa média translucidez, isso é outra coisa que a gente fala muito no curso sobre camadas de resina. E aqui está o caso dele finalizado inferior. Olha só, olha a qualidade dessas resinas, gente. Está aí com resinas inferiores feitas, ó, numa única sessão. A gente levantou todos, fez todas as conchas palatinas, tudo dentina e assim por diante, né? Reconstruindo tudo bonitinho, assim como tem que ser. Então, eu quero mostrar para vocês, olha só o caso finalizado dele. Essa é uma foto do superior, deixa eu só diminuir o tamanho dessa foto, está muito alto, né? Muito grande, puxado. Então, olha só, gente, o caso finalizado. Olha ele, como era e como ele ficou. Ele era assim e ficou assim. Então, além de ser um caso bem complexo, envolvendo várias áreas da odontologia, a gente tem que entender que, além de tudo, nós melhoramos e muito a vida do nosso paciente, em todos os sentidos, né? Nós estamos falando aqui de autoestima, nós estamos falando de vida social, nós estamos falando de vida conjugal, nós estamos falando de tudo, gente. Uma pessoa que sai dessa condição, com PPA, usando uma prótese acrílica, que não pode comer no restaurante, porque a prótese acumula, que tem que tirar para limpar, e vem para cá com todas as coroas cimentadas, passando fio dental dente a dente, com lentes de resina, lente de cerâmica, mordendo na posição certa, um conjunto de coisas. Mudou completamente a vida dele. Então, quero falar para você que você também consegue fazer isso. É lógico que você vai ter que estudar um pouco mais, você vai ter que estar treinando, né, estudando isso, fazendo de um modo passo a passo, e nós estamos aqui para te ajudar, beleza? O que eu quero falar para vocês é que o nosso curso de resina está aí, e você não pode ficar de fora, você vai entender o quanto a resina é importante na vida clínica. Eu sempre falo que resinas anteriores são a maior e a melhor forma de você ganhar pacientes, ok? Você é uma pessoa recém-formada ou você já é formado há algum tempo, mas eu conheço, gente, eu contrato dentistas, vocês sabem disso, eu tenho clínicas odontológicas e eu sei a dificuldade que é. Então, quando a pessoa chega com uma resina anterior para você e você mata a pau, você entrega algo para ele que ele nunca recebeu de outro dentista, você é o dentista dele. E aí cabe a você evoluir de uma maneira rápida ou evoluir de maneira consistente para você fazer o resto do tratamento dele que ele precisa. Se ele precisar de fazer uma coroa, você vai saber fazer prótese fixa. Se precisa de uma prótese total superior ou parcial, uma PPR, você faz. Então, assim, você já ganhou o paciente com aquilo. E eu sempre digo que uma resina anterior, bem feita, é a chave, é o caminho para você embalar cada vez mais na sua carreira. Beleza? Ó, obrigado por ficar até aqui nesse vídeo, acho que é um vídeo longo aí já, né? Mas é muito importante que a gente tenha esse tempo junto aqui. E se você não me segue nas redes sociais, me segue lá, manda sua pergunta,
Sou uma pessoa extremamente acessível, demora um pouco a responder, são muitas perguntas, mas sempre, sempre eu quero estar junto com você nessa caminhada aí para, vamos falar de sucesso, porque sucesso é uma coisa muito relativa. Vamos falar assim, da sua caminhada para cada vez ser um dentista melhor. Beleza? Valeu, tamo junto.